Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Especial entrevista. Hoje trazemos mais uma figura nacional. Nestes dias que celebramos os 50 anos da independência nacional, o país tem estado a distinguir os seus melhores filhos. Uns por ações individuais, outros por ações coletivas, representando outros. Hoje trazemos o engenheiro civil Joaquim Bumba Malich, natural do Lewa, no Chico, tem 62 anos, é quadro do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, amigo Tambangola. Bem, engenheiro, foi condecorado na classe Paz e Desenvolvimento por todo este percurso profissional como angolano. O que é que representa este reconhecimento? Em primeiro lugar, se representa um reconhecimento igual como um jogador da seleção nacional, que é selecionado no meio dos 35 milhões de habitantes para ir jogar na seleção nacional. É mais ou menos como nós. Nós, quando começamos, nascemos, crescemos e num país que se chama Angola, onde é o nosso umbigo. E quando crescemos, estudamos, hoje começamos a trabalhar. E eu, sinceramente, nunca trabalhei, aliás, um amigo trabalhou comigo em muitas obras. Nunca ninguém de nós pensou receber uma medalha por aquilo que fizemos ou faremos para o nosso país. O fizemos com amor no coração para que o nosso país seja melhor ou igual àqueles países onde nós estudamos. Por regra, a maior parte da juventude angolana, a maior parte da minha geração, quase todos estudaram fora do país. Uns no país do leste, como eram dois blocos, né, capitalista e socialista, uns na parte socialista, outros na parte capitalista. Hoje estamos todos embutidos num conjunto de obras que se chama Angola. É mais ou menos nesta base que eu apareço neste momento nesse meio. Muito bem. Há quanto tempo no Ministério das Obras Públicas? Estou praticamente, depois das Forças Armadas, vou para o Ministério, estou a caminho de 33, 34 anos. Muito bem. Vamos olhar para a sua folha de serviço, começando pela formação. Quando é que foi fazer a formação? Quando é que regressou ao país? Sempre quis ser engenheiro civil? Eu fiquei cerca de 7 ou 8 anos na ex-União Soviética, onde fiz a minha formação de engenharia civil e fiz lá o mestrado. Depois volto para cá. Assim que eu regresso, encontro o país num momento difícil da guerra, vou para as Forças Armadas. Depois, antes do término da guerra, eu sou transferido do Exército para o Ministério das Obras Públicas, especificamente no Instituto de Estradas de Angola, onde eu fiquei lá como chefe do departamento de construção. Foi nessa altura que nos conhecemos. O ilustre ainda era muito jovem. E começamos a trabalhar. E as primeiras obras difíceis, que até trouxe um pânico na cidade de Luanda, se recordam, foi a Ponte Molhada do Benfica. Exatamente. Que, devido àquela enxurrada daquele ano, a ponte toda foi. Tivemos que fazer um bypass para facilitar a ligação entre o norte e o sul do país. Tínhamos uma única via, hoje que é o Benfica e a Barra do Kwanza. Depois ainda vem-nos mais uma calamidade, a ponte do Gamé, que se recorda também, que trouxe também um pânico na cidade de Luanda. Lá conseguimos compor e depois, com a paz, começamos
a reconstrução nacional. E das maiores obras que nós fizemos, se recorda, a ponte sobre o Rio Cavaco, que trouxe muita polêmica naquele tempo, do governador, doutor Domingos Rangel. Nesse tempo, uma ponte polêmica que conseguimos compor, e depois veio a ponte atirantada, que neste momento é a ponte da Catumbela, e ali foi seguindo várias obras Pelo país. pelo país. Isso, de alguma maneira, dá-lhe essa recordação com satisfação, alguma emoção também, porque, pela sua idade, viveu um pouco da guerra, participou para que ela fosse terminada e depois foi um ator importante também para o processo de reconstrução nacional. Olha para este passado com o sentimento de dever cumprido. E eu digo sempre, até para a minha família, foram momentos difíceis para compor o país. Primeiro, o lema era ligar o país de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. Era repor as pontes, as estradas. Hoje, possivelmente, as pessoas criticam. Como é que o asfalto não demora? Não é. É que na altura nós, primeiro, tivemos que pensar na emergência. Ligar o país, já que temos a paz, temos que ligar o país. De forma que quem de Cabinda, não digo bem Cabinda, quem do Luau, do Mochico, pudesse vir à Lunda Sul, da Lunda Sul pudesse ir à Lunda Norte, da Lunda Sul poder ir a Malange, Malange, Kwanza Norte, Luanda, Luanda Sumbe, e assim sucessivamente. Era esse o objetivo. E conseguimos isso. Eu me recordo como hoje tenho muitos colegas que trabalharam conosco, que andamos nessa linha toda. Nós tivemos um tempo em que tivemos que fazer fizemos montagem de cerca de 4.000 pontes. É raro em qualquer parte do mundo fazer isso, é um ano. E então é sempre esse orgulho. E nós trabalhávamos sem pensar num dinheiro, sem pensar no cargo, sem pensar na recompensa. Era uma entrega total. Total. Depois da efetivação da paz, o foco era a reconstrução. Era a reconstrução nacional. E houve um empenho total de toda a juventude, de todos os mais velhos e adultos. E é impressionante, aliás, o amigo Cambangola recorda quando nós andamos nas províncias, aquela alegria toda. E nós sentíamos aquilo, cada ponte que nós abríssemos, aquilo era uma alegria, era uma festa. Cada estrada que fosse aberta ou disseminada era uma alegria. E então isso nos trouxe assim um ambiente. Hoje, quando recebo essa medalha, eu digo assim, muito obrigado pelo meu povo, não é por mim, é pelo meu povo, porque este é o povo que deu esse presente por aquilo que nós fizemos. Não fizemos para se receber a recompensa, mas o reconhecimento é sempre bem-vindo. E era uma espécie de desbravar o país, mesmo ainda com algumas regiões minadas. Exatamente. Mas havia sempre esse compromisso de chegar lá. De chegar lá, criar as condições, mínimas condições para que as populações pudessem circular. E eu tenho esse orgulho de falar isso porque eu fui vice-governador de Luanda quando Cubango e Cabinda. E Luanda tem outra especificidade, porque aqui a casa comum é a nossa casa, mas quando você vai para uma província, você sente mais. No caso, por exemplo, a província do Quanto Cubango. Com todo o orgulho que eu falo daquela província, trabalhei bastante. Não é só eu, como meus colegas, como meus chefes. E o povo recebia-nos com aquela alegria por cada momento
de uma ponte, de uma estrada que fosse aberta. Até porque é uma das províncias maiores. Não é por acaso que agora foi dividida por ocasião da nova divisão. Exatamente, exatamente. E depois vou para a Cabinda. É outra alegria que você encontra lá perante a população quando você faz. Porque a nossa população não precisa muito. Eu tenho dito isso para os meus colegas, a nossa juventude, os jovens engenheiros que estão a crescer, que a nossa população às vezes não precisa de muita coisa. É preciso ouvi-la e fazer o essencial, aquilo que eles precisam. E aqui onde penso que os que estão hoje na governação devem pensar muito nessa governação de proximidade. Falar com a população, saber o que eles precisam. Porque às vezes eles precisam só de 200 metros, de 1 quilômetro de estrada, de uma terraplanagem simples para que eles possam circular. Colocar lá, por exemplo, um ponto de água, para que tenha uma água potável. De vez de ir banhar no rio por causa de jacaré, porque os jacarés, o rio é o habitat deles. E então são essas pequenas coisas às vezes que nos comovem. Para quem trabalhou nessas províncias, nós trabalhamos com aquela vontade, com aquele sentimento do povo mesmo. E penso que a experiência enquanto militar, o tempo que ficou na vida militar, conheceu também o país? Sim, não, conheci bastante. Depois, nas vestes de engenheiro civil, só era tentar... É só acrescentar. Por isso é que eu, às vezes, digo sempre na minha família, o melhor filho primeiro deve ir, o meu avô dizia, primeiro a circuncisão, segundo a tropa, depois da tropa pode servir em qualquer área do país. Só-se da formação do homem. É a formação do homem. Forma... Sim, exatamente. E então, eu, saindo do exército para a vida civil, para mim é mais fácil. É mais fácil você lidar com qualquer situação. Quanto tempo é que esteve na vida militar? Na vida militar, eu entrei em 1980, só saí em 90. E andou por este? Andei por aí. E não saí em 90, não saí, porque eu vim em comissão de serviço, estou neste momento na reserva, mas estou na vida civil, a dar uma melhor, e as coisas são mais fáceis desta forma. Por isso que eu digo que o bom sempre, o filho tem que cumprir o serviço militar para ele conhecer bem o país, e a partir daí ele é um homem para conduzir qualquer obra no país. Já vamos voltar para esta questão do cumprimento obrigatório do serviço militar, porque lá mais à frente vou querer saber o seu ponto de vista em relação ao nosso sentimento patriótico. Mas gostava de voltar ainda àquilo que foi resultado da vossa ação, enquanto engenheiro civil, uma equipa toda que trabalhou neste processo. Foi no vosso tempo que, em função do próprio processo de reconstrução nacional, podemos ver populações a serem movimentadas de zonas de risco para zonas mais seguras. Surgiram, no caso, por exemplo, de Luanda, a urbanização Panguila, o próprio Nova Vida e tudo mais por aí fora. Conte-nos um bocado dessa experiência de criar condições condignas para o povo angolano viver melhor. Nós, na altura da reconstrução nacional, fez um plano e esse plano funcionou. Começamos com Panguila, urbanização do Panguila, depois da urbanização do Panguila, seguiu-se as centralidades. E hoje a situação já é um bocado difícil, entendemos da situação econômica financeira que o país vive. E aquilo que eu sei que possivelmente no futuro já não haverá mais centralidade, mas o governo irá continuar com a construção de casas sociais. Eu apoio as casas sociais
Mas as casas sociais, aqui temos que incluir os privados, de forma que o Estado não seja sozinho a... Não fica muito pesado para o Estado. Fica muito pesado para o Estado. E então pensamos que o privado aqui deve ter a sua força. A nossa juventude, aqueles que têm dinheiro, deve procurar também ajudar o governo na urbanização, mas que seja um preço controlado, com base no salário mínimo nacional. Porque se nós não controlarmos essa atividade, nós vamos excluir a maioria da população, como está acontecendo hoje. Toda a gente reclama, não tem casa, porque o salário não é compatível com a casa que o privado constrói. E aqui, o que haja bonificação. Essa é a minha opinião, que deve haver bonificação para os privados poderem atender essa franja que não tem condições, não tem salário mínimo nacional para comprar uma casa. Muito bem. A construção de centralidades veio desafogar de alguma maneira... Claro, veio. A necessidade de mais residências. Mas quando foi idealizado o projeto, foi a pensar num processo que seria contínuo, num processo que pudesse ser mais fácil do cidadão normal. Qual foi a perspectiva da concessão desses projetos de facilitação da habitação ao cidadão? Questiono porque, a dada altura, o Estado queria muito fazer, mas agora recua, mas ainda assim abre essa brecha para o privado. Sempre foi pensado nessa perspectiva, construir até determinada altura, ou na altura era para continuar, o condicionalismo hoje é que faz com que... Pronto, o projeto na altura, quando começamos no tempo da Arquitetura Nacional, em que o Estado também ia dar sequência e o privado também. Era este mais ou menos. Hoje a situação, pronto, naquela altura nós tínhamos um financiamento do governo chinês. Hoje a situação com a dívida externa que nós temos, que é alta, e hoje o governo, para reduzir esses custos, hoje, neste momento, há essa limitação de que o governo, terminando as centralidades que já foram contratadas, já não irá mais construir centralidades. Só irá construir casas sociais. Eu, na qualidade como engenheiro e como cidadão nacional, eu acho que não. O nosso governo deve continuar a construir casas sociais e casas para aquilo que nós chamamos para o pessoal média renda. Porque a maioria, parte dos funcionários do Estado, pelo salário que usufruem, não terão condições de comprar uma casa no privado. E o privado, quando constrói, quer lucro. E o Estado é uma pessoa de bem. Penso que no futuro o nosso governo é capaz de repensar esse projeto. E porque é um desafio para nós como engenheiros. Eu tenho falado com alguns colegas para ver se nós conseguimos apresentar um projeto ao nosso governo, Que seja viável. Que seja viável, como fazem em qualquer parte do mundo. Chamamos apartamentos, construção monolítica, muito simples. E ali sim, eu penso que o governo poderá retomar esse processo. Muito bem. A autoconstrução dirigida também... Sim. Apontada pelo Estado como alternativa, mas o grande problema tem estado no custo do material. Temos ainda esse déficit. Eu, mesmo sendo técnico desta área das obras públicas, urbanismo e habitação, o problema nos outros países
A autoconstrução dirigida, por regra, é para quem tem dinheiro. A maior parte da população não tem capital para a autoconstrução dirigida. Isso nós vamos vendendo esses terrenos para a autoconstrução dirigida, mas no final esse cidadão que comprou irá revender a quem tem dinheiro porque eles não terão capacidade de fazer essa coisa. E em alguns casos até tem, mas o modelo estipulado para ser construído naquela zona, ele não consegue projetar. Porque vamos dando exemplo em outros países. A autoconstrução dirigida, o governo faz um loteamento, mas depois aparece quem tem dinheiro para comprar, mas por regra é financiamento. Mas como neste nosso caso, calha mais nas comunidades vulneráveis, não terão capacidade de fazer as suas casas. Aliás, temos exemplo. Em algumas províncias que fez-se loteamento, entregou-se às populações ou vendeu-se às populações. Até hoje estão há 1 ano, 2 anos, não ergueram nem que foram nem um tanque. Então, quer dizer, a população está descapitalizada, não tem recursos para dar continuidade ao seu projeto. Muito bem. Engenheiro Joaquim Maliche, vice-governador em 3 províncias. Em Luanda foi vice-governador 2 vezes. Se quisermos, teve 4 mandatos como vice-governador para a área técnica. O que é que representa isso para si? Este chamamento por 4 vezes coadjuvar um governador de província? Em primeiro lugar, confiança. Segundo, trabalho. É porque os governadores que foram nomeados pelas províncias tiveram confiança em mim, pelo trabalho que nós executamos. Isso também fez com que esses dirigentes olhassem para mim e me convidassem para les auxiliar. E acho que é uma honra servir o país. Os meus colegas chamam que eu sou de Cabinda Ucunene. E eu fico feliz por isso. E dou graças a Deus e à minha família e aos meus chefes ou ex-chefe. Aliás, na gira não existe ex-chefe. O chefe para sempre. Então, os meus chefes que tiveram sempre esse carisma, esse respeito, esse carinho por mim e me deram essa oportunidade e esse trabalho. E eu fico feliz. Por hoje, o país carece de quadros. A sua geração é de uma que foi para o exterior formar-se de emergência para suprir a necessidade do país. Hoje, já com alguma calma, vamos direcionando os jovens para terem formação e o investimento tem sido mais para áreas técnicas. E as engenharias fazem parte dessa prioridade. Qual é o seu ponto de vista em relação à juventude de hoje, na apetência à formação, a contribuir para o bem do país? Eu sou da opinião que nós temos que voltar um bocado atrás, embora as etapas, os tempos são diferentes. Mas temos que ter uma economia planificada. Nós temos que ter uma tabela e dimensionarmos a juventude para a formação nas áreas técnicas. Porque eu, na qualidade de engenheiro, nós hoje em Angola formamos mais juristas, advogados, economistas. Não é porque eles não são necessários, não são necessários. Mas temos que equilibrar a balança da formação de quadros. E o nosso governo deve voltar como antigamente. Nós direcionávamos os alunos. Havia encaminhamento dos estudantes. 20 para economia, 20 para direito, 20 para engenharia
E assim sucessivamente. Isso assim ia equilibrar bem o país. E ali nós iríamos saber qual é a área que é necessária, qual é a área que está neste momento Com algum excedente com algum incidente. de quadros formados. E hoje eu tenho na minha família sobrinhos meus formaram-se na economia, na advocacia. Não tem espaço. Hoje estão trabalhando na hotelaria. E depois, essa franja que não consegue emprego, e ele é formado, porque na área que deveria trabalhar já não tem lugar, e eles ficam como? Ficam descontentes. Ficam tristes, têm família para sustentar, mas não tem emprego. Então, eu penso que o país tem que... Nós já não temos guerra. E a nossa guerra agora é essa. É mesmo essa. É equilibrar o desenvolvimento. O desenvolvimento é assim, tem que ser. É as engenharia, vamos para a engenharia. Onde que tem mais déficit? A engenharia. Vamos mandar para lá. Matemática é difícil, mas nada é difícil para um homem. O homem, qualquer área, ele consegue. Ele pode adaptar-se. Adapta-se rapidamente. Mas sente que a juventude tem vontade? Tem vontade de estudar, eles têm. Mas temos é que ajudar. Temos que encaminhar eles. Ajudar eles a dizer não é necessário só fazer o ensino superior. Vamos fazer um curso técnico. Um canalizador. Aliás, o mundo não é só feito... Muito bem. Hoje, a nível mundial, por exemplo, na Alemanha ou em Portugal, o ladrilhador ganha mais que um técnico superior, por exemplo, um jurista. Mas também é porque aquilo que nos foi passado no passado... Um soldador, por exemplo, industrial, ganha bom dinheiro. Então, nós temos que ter essas profissões técnicas. Um construtor, por exemplo, ele é técnico de construção civil. Ele consegue ser um encarregado de uma obra, dirigir e fazer a obra. E isso ia ajudar o quê? Eles fazerem... Estamos a falar, por exemplo, de lotes de autoconstrução dirigida. Esses técnicos se formaram uma cooperativa, tem um canalizador, tem um eletricista, tem um pedreiro. Eles já conseguem fazer uma cooperativa e ir numa administração solicitar, olha, nós queremos, por exemplo, 20, 30 lotes. Levantam lá, por exemplo, 30 vivendas e começam a vender. Né? Eu penso que isso iria ajudar a retirar muita nossa juventude que estão hoje desempregados. Mas eu questionava há pouco. Antigamente, o que nos foi passado é de que para se ingrar, tem que ser formação superior. Mas hoje não. De desconstruir essa narrativa. Não. Aliás, muitos de nossos jovens leem muito na internet hoje, o mundo é global, é simples. Se verificar nas indústrias, nas fábricas de automóvel. Vamos à Volkswagen, por exemplo. Eu já visitei a Volkswagen na montagem em Portugal e na Alemanha. A maioria que estão lá, se você encontrar, são dois, tem um engenheiro principal, está lá, mas toda essa secção tem um engenheiro, a maioria são todos técnicos. Soldador, eletricista, etc, etc. Porque são profissionais. O engenheiro está lá para dirigir eles. Na ausência do engenheiro,
O encarregado, que é técnico, está lá e vai reportar ao engenheiro. Olha, aqui tem essa falha do desenho, essa falha de mecânica aqui e tal. E depois o engenheiro vai lá no projetista fazer a correção e voltar. Tudo bem. E o angolano é capaz? O angolano não é capaz, é capaz. Eu assisto a um grupo de inovadores, nossos jovens estão a fazer maravilha. Sim, sim. Eu penso que... Agora no Angotique... Sim, eu daqui a pouco, eu espero que só haver patrocinadores. Daqui a 1 ano ou 2 anos, vamos ter aqui um carro feito em Angola. Porque o essencial, eu penso que esses técnicos hoje são inovadores, conseguem fazer maravilhas. O essencial tem que haver um empurrão. Todos nós precisamos de uma oportunidade. E essa juventude precisa desse empurrão. Muito bem. Engenheiro, há pouco, quando falou da sua vida, falou na participação na vida militar, depois formação e ingressou para os quadros do Ministério das Obras Públicas. E todo esse percurso, toda essa entrega é porque sente-se parte de Angola, tem o sentimento patriótico em si. Qual é a sua percepção em relação aos nossos jovens, aos angolanos de forma geral, jovens, adultos, quanto ao sentimento patriótico, cidadania? A minha geração é diferente. A minha geração nunca trabalhou por dinheiro, infelizmente. Nós viemos de uma geração que nós não pensávamos muito no dinheiro. Logo a seguir a independência, a sim, guerra, sim. A guerra só foi trabalhar para estabilizar. Trabalhar. E nós nunca pensávamos no dinheiro. E nem tínhamos esse pensamento de que eu tenho que ter dinheiro. Não. Nós trabalhávamos assim. Pode perguntar a maior parte da minha geração, amor à camisola. Hoje a nossa juventude é diferente, não? E claro que o tempo muda. E eu concordo porque eu vejo meus netos, meus filhos em casa a reclamar. Pai, não tem dinheiro, a vida está mal, está difícil. Entendemos que hoje as coisas são difíceis mesmo. Eles querem ter um telemóvel de última geração. De última geração. E custa muito dinheiro. E custa muito dinheiro. No meu tempo, não. Motorola já era suficiente. E antes disso nem havia telefone móvel. Não havia. E o interessante é que muita gente não acredita que o meu primeiro telefone foi uma requisitado à Angola Telecom. Desculpa, estou a fazer a publicidade. A empresa que mandou a lista lá para conseguir. Mas hoje, se você pegar aquele Motorola e oferecer ao meu filho, ele pensa que é uma ofensa. Então, quer dizer, a situação hoje é diferente, claro. Mas mesmo sendo diferente, nós como pais, avós, tios, temos que ajudar a crescer a juventude. Temos que ajudar a crescer. Temos que não formatar no sentido de que o que eles estão a pensar não presta, não. Temos que ajudar eles a crescer. Temos que ajudar eles a trabalhar. Temos que ter amor ao país. E ter amor ao país não é às vezes por dinheiro, não. É saber que esta é a minha terra. Eu dou exemplo sempre para meus filhos. Quando estive fora, assinei um compromisso de que eu não posso lutar com o cidadão nacional daquele país. Assinei. São 60 perguntas, assinei. Eu falo para eles, está a ver? Lá. Mas eu, se fizer isso hoje a alguém, vão pensar que é ditadura. Não é? E então, mas é forma de viver.
E lá, se eu assinei, mas aqui no meu país eu não assino. Mas em contrapartida, eu tenho deveres e direitos. Eu não posso chegar na rua e bater alguém. Não. Eu, quando cresci, se encontrasse alguém a lutar na rua, eu tinha que apaziguar, tinha que ajudar. Hoje não. A pessoa está lá na paragem, não me parece do autocarro a lutar. Eles pegam no telefone. Está a filmar e depois coloca no YouTube, coloca no TikTok. Isso é normal? Daí o apelo para o resgate dos valores morais e cívicos. Eu acho que não. Eu primeiro deveria ir lá chegar. Não lutem, por favor. Parem. Depois deles estarem apaziguados, ali ia tirar uma foto com os dois e eu no meio. Olha, apaziguei uma luta, uma guerra entre eles. Mas hoje não. E pensamos nós que temos que refletir, temos que ajudar a nossa juventude a ter esse sentimento de que o nosso umbigo é Angola, não tem outro. Não tem outro, essa é a nossa terra. E temos que ajudar ela, com as nossas mãos, com as nossas forças, fazer ela um país bom para se viver. Muito bem. Engenheiro Joaquim Malix, muito obrigado. Poderíamos ter estado mais tempo aqui a falar, porque é agradável discorrer sobre a sua vida, a sua experiência de vida, a experiência profissional, a sua participação neste processo todo de desenvolvimento do país. Por isso é que é um dos condecorados na classe Paz e Desenvolvimento. Eu desejo felicidades e vamos ir cruzando pelos nossos ofícios. É verdade, sim. A cruzar há anos e desejar que tenha tudo de bom e muita saúde. Obrigado, amigo Kambangula, e para dizer que muito bom, obrigado. Aliás, eu tenho em si um carinho e um apreço porque és meu camarada, meu amigo. Nós andamos juntos em várias obras neste país, no início da reconstrução nacional. E eu tenho o camarada Kambangula, do fundo do meu coração, um amigo do coração mesmo. Conta comigo e estamos aqui para sempre. Muito bem. Telespectador, ficou aqui mais uma edição do Especial Entrevista. Foi nosso convidado o engenheiro civil Joaquim Bumba Malix, quadro por mais de 30 anos do Ministério das Obras Públicas. Andou por este tempo a servir o país enquanto engenheiro de construção civil. Antes, enquanto militar, foi vice-governador por 3 províncias, em 4 ocasiões, 2 vezes em Luanda. É sobre este cidadão angolano que nós ouvimos na primeira pessoa os seus feitos ao longo desse tempo, feitos que mereceram reconhecimento com essa atribuição da condecoração na classe Paz e Desenvolvimento. Então, numa próxima ocasião poderemos trazer mais uma figura, mais uma voz, mais um filho de Angola que nos poderá falar sobre a sua carreira, a sua obra feita no país neste ano que celebramos 50 anos de independência nacional, 23 anos de paz efetiva. Até breve.